Se eu te perguntar qual foram os dois grandes e maiores animes que mais fizeram sucesso no Brasil, você sabe responder essa pergunta? Você lembra qual os dois animes que fizeram mais sucesso estrondoso no Brasil? Eu tô falando de sucesso real mesmo, um sucesso de impacto forte, com longevidade, impacto e também qualidade, não apenas o sucesso que bateu na trave. Sucessos de animes que bateram na trave, teve vários aqui no Brasil que chegaram a fazer um sucesso, porém não foi tão forte. Podemos citar Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, dentre outros também que fizeram sucesso, porém se compararmos esses dois animes que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo, o sucesso tanto de Yu Yu Hakusho, Dragon Ball ou até mesmo Naruto, Bleach aqui no Brasil não se comparou a esses dois animes que eu vou trazer aqui, que você já deve saber quais são esses dois animes, que é Pokémon e Cavaleiros do Zodíaco. Mas você pode se perguntar, como assim? Sim, se você nasceu no final dos anos 80 ou até mesmo no início dos anos 90, deve ter lembrado ou lembra muito bem do sucesso que Cavaleiros do Zodíaco fez no Brasil e também de Pokémon, tanto na questão da qualidade, impacto e longevidade, mas principalmente a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje do impacto que esses dois animes fizeram aqui no nosso país. Então deixa seu like, curte, comenta e compartilha, e depois da vinheta vem com a gente. No ano de 1994, surgia aqui no Brasil um grande fenômeno, ou que viria a ser o grande fenômeno Os Cavaleiros do Zodíaco, onde falava dos 12 Cavaleiros de Ouro mais 5 Cavaleiros de Bronze, que seriam os protagonistas, com bastante cenas de combate, de luta, carga dramática, onde abordava temas como mitologia grega e também astrologia. O anime Cavaleiro do Zodíaco na época foi um sucesso mercadológico, tanto em venda de bonecos e vários outros produtos da marca Cavaleiros do Zodíaco. O anime de Cavaleiros estreou no Japão em 1986 e alguns anos depois chegou nos países da América Latina e na França. Aqui no Brasil ele estreou no dia 1 de setembro de 1994 na TV Manchete e ficou na grade do canal até 1997. Na época a produção não passou por muitas censuras, apresentando todo o sangue da versão original, com a distância não muito grande do lançamento e a chegada por aqui. Ele ainda apelava muito para seu público-alvo, algo que não aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira vez que Cavaleiro do Zodíaco foi lançado oficialmente aconteceu somente no ano de 2003, mais de 15 anos depois do início da produção. Com isso, a obra já parecia datada, já que apresentava uma estética do fim dos anos 70 e início dos anos 80, algo que o público americano não buscava mais. Além disso, a produção apresentava muita censura, alterando a cor do sangue para verde e outras alterações, como mudanças nas músicas icônicas e a retirada de algumas cenas de transição. Então imagine se tivesse ocorrido isto aqui no Brasil, se Cavaleiro do Zodíaco não chegasse no ano de 1994 e não fizesse aquele sucesso estrondoso em 1995. Viesse no caso outro anime como Shurato Samurai Warriors. Falando nisso, eu fiz um vídeo falando sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui nos comentários fixado o vídeo e se viesse outro anime no lugar de Cavaleiro do Zodíaco, pois seria totalmente diferente. Ou se Cavaleiro do Zodíaco não chegasse naquele ano de 94 e chegasse, por exemplo, no ano de 2001. Nós estaríamos vivendo em um contexto totalmente diferente hoje em dia, onde Cavaleiro do Zodíaco talvez não fosse um anime de grande sucesso ou um grande clássico aqui no país, como no caso deve ser nos Estados Unidos, por não ter sido lançado naquela época, no auge da animação de Cavaleiros. Ou seja, tudo tem a ver a questão com o tempo. A gente podia ter hoje um anime, no caso Shurato, como um grande clássico aqui no Brasil mesmo, com poucos episódios. E também logo depois, em 1999, na Rede Record sai ou é lançado o anime Pokémon, outro grande fenômeno aqui no Brasil. Então no Brasil o anime não demorou muito a chegar. No dia 10 de maio de 1999,
Pokémon estreava na Rede Record de televisão, no programa da apresentadora Eliana, e foi um sucesso imediato. Meses depois, a série começou a ser exibida pelo Cartoon Network, em 2 horários, sempre com índices impressionantes de audiência. Não só a criançada, mas o público adolescente também se encantou pela jornada de Ash, Brock, Misty e Pikachu, o suficiente para comprarem absolutamente tudo o que viam pela frente, contendo o logotipo da série na embalagem. Além dos games, para Game Boy havia o álbum de figurinhas, as miniaturas, os tazos, um CD musical produzido no Brasil que vendeu mais de 100 mil cópias e tudo mais o que vocês possam imaginar. O primeiro filme para cinema, baseado na série Mewtwo Contra-Ataca, fazia filas que davam voltas para que os fãs pudessem garantir o ingresso. O brasileiro pegou a febre da Pokémania com força e nem os adultos e o público mais normal conseguiu escapar, terminando por reconhecer facilmente os personagens por tabela, tamanha a popularidade do anime Pokémon. Ou seja, assim como Cavaleiros do Zodíaco foi um sucesso estrondoso e absurdo no Brasil, logo depois, alguns anos depois, no caso 4 anos após, veio Pokémon para repetir o sucesso fenomenal de Cavaleiros do Zodíaco, pois nenhum outro anime conseguiu fazer o que Cavaleiros do Zodíaco fez, pois depois de Cavaleiros vem o Churato, Samurai Warriors, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho, Super Campeões. Na SBT veio Dragon Quest Fly, o Pequeno Guerreiro, Guerreiras Mágicas de Rei Art, Street Fighter 2 Victory, Dragon Ball Clássico, mas nenhum conseguiu repetir o feito dos Cavaleiros do Zodíaco, mas Pokémon, que veio em 1999, parece que conseguiu. Tanto Cavaleiro do Zodíaco como Pokémon fizeram um impacto estrondoso, influenciando todo o contexto social da época. Quem lembra do ano de 1994, boa grande parte da economia também teve a revista Herói, com grandes índices de venda, também como Pokémon, como a revista Animax, que também vendia e tinha Pokémon como o carro-chefe naquela época. Sem falar dos produtos vendidos nas escolas, caderno, capa de revista, também no caso estojo, lápis de todos os materiais escolares, também camisas, camisetas, calção, bonés, tudo era vendido tanto na época de Cavaleiros como na época de Pokémon. Então foi um recorde de audiência e também na questão mercadológica e na economia, esses 2 animes foram gigantescos aqui no Brasil. Então por isso que eu digo e cravo que eles foram os grandes animes gigantes de sucesso. Nenhum outro anime aqui no Brasil conseguiu fazer tanto sucesso na questão de impacto como Pokémon e Cavaleiro do Zodíaco. Mas você pode dizer, teve Dragon Ball ou Dragon Ball Z e Naruto. Porém, eles fizeram um sucesso de longo prazo, com mais, no caso, a longevidade. Porém, não foi um impacto tão grande como foi Cavaleiro do Zodíaco e Pokémon, tanto Dragon Ball como o Naruto. Tanto que você for perguntar hoje sobre esses 4 animes como Pokémon, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto e Dragon Ball, as pessoas vão ter mais a memória para Naruto e Dragon Ball, pois o sucesso foi mais a longo prazo, de longevidade. Ambos, o Cavaleiros do Zodíaco e Pokémon, foram mais de momento no impacto na época, porém o impacto foi muito forte, tanto para cinema como na questão econômica das revistas, onde tudo o tema era Pokémon ou Cavaleiro do Zodíaco. Já Naruto e Dragon Ball ou Dragon Ball Z não teve todo esse impacto. Teve um certo impacto sim forte, mas não ao ponto a se comparar com Cavaleiros e Pokémon. Porém, ele tem mais longevidade, pois Naruto é o anime mais conhecido hoje em dia, porque teve um impacto forte sim no início dos anos 2000 ou no início de 2010, como também Dragon Ball aqui no Brasil no início dos anos 2000, eles ficaram até mais famosos. Eu creio que Dragon Ball e Naruto são mais famosos que Cavaleiros e do que Pokémon até certo ponto, mas ambos que uma verdade é um fato que Pokémon e Cavaleiros do Zodíaco foram gigantes aqui no Brasil, principalmente em irem para o cinema. Até mesmo Cavaleiros do Zodíaco e Pokémon inspiraram outros animes, como Cavaleiros do Zodíaco inspirou Churato e Samurai Warriors. Não estou querendo dizer que são cópias de Cavaleiros, mas são anime inspirado em heróis de armadura, mas bem diferente do roteiro de Cavaleiros, como também Pokémon inspirou Monster Hunter, o Digimon, dentre outros animes também do gênero Kodomo.
Mas você que está assistindo esse vídeo, você lembra do sucesso de Cavaleiro do Zodíaco? Você já era nascido na época de 1994 ou era ainda um bebê? Ainda era muito pequeno, não lembra do Cavaleiro do Zodíaco, do sucesso? Acompanhou o Cavaleiro do Zodíaco no ano de 2004, quando passou e foi exibido na Rede Bandeirantes. Ou você é da época da Rede Manchete? E também Pokémon. Você lembra do grande sucesso de Pokémon? Se você está na faixa dos 30 anos a 35, com certeza você lembra do sucesso de Cavaleiro do Zodíaco em 94 e 95, como também lembra do sucesso de Pokémon em 1999 e no ano 2000. Mas deixa aqui no comentário se você não viveu nenhuma dessas duas grandes eras dos animes aqui no Brasil, de Pokémon e Cavaleiro do Zodíaco, ou se caso você lembra assim, como se fosse ontem, desse grande sucesso que passou aqui na TV aberta. Vale lembrar também que grandes tempos no auge da TV aberta aqui no Brasil em exibição de animes, foi principalmente na metade dos anos 90, como também até o início dos anos 2000, onde passava bastante animes na TV aberta. Na Globo mesmo tinha Samurai X, Digimon, Dragon Ball Z, dentre outros animes, Power Stone e etc. Na Record tinha Pokémon, sempre com a grade grande de animes passando aqui no Brasil, como também o SBT, que no ano 2000 também exibia Street Fighter 2 Victory. Então, se você lembra de toda essa época, se você viveu esses bons tempos da TV aberta, lembra de Pokémon e de Cavaleiro do Zodíaco, deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou, qual fez mais sucesso. Eu creio que Cavaleiro do Zodíaco fez mais sucesso ainda, porém o de Pokémon também foi gigantesco, foi gigante o sucesso de Pokémon na época. Eu lembro muito bem dos dois, eu vivi esses dois grandes momentos e era um sucesso que parecia que não iria acabar mais, tanto Cavaleiro do Zodíaco e Pokémon, mas você coloca aqui abaixo, certo? Então chegamos ao final desse vídeo, é só um vídeo de nostalgia e saudosismo para lembrar os bons tempos da TV aberta e de dois grandes animes de sucesso aqui no Brasil, que é Pokémon e Cavaleiro do Zodíaco. Outros também fizeram sucesso, mas esses dois, quem viveu, viu que foi fenomenal. Então, chegamos ao final deste vídeo, espero que você tenha gostado, agradeço se teve paciência de ficar até o fim com a gente, deixa seu like, curte, comenta e compartilha e até o próximo encontro.